Bom dia, galera friorenta da fisiologia. O vídeo de hoje é sobre a semaglutida, um medicamento que está muito na moda aí, prometendo fazer milagres para que você emagreça rapidamente. Tem uma galera utilizando essa droga, seja famosos nacionais, como a Luísa Posse e a Jojo Todinho, também muitos famosos internacionais, como esse cara, que inclusive emagreceu tão rapidamente, ficou com essa cara estranha aqui, chamada face de Ozempic, quando você faz uma restrição alimentar muito intensa ou abusa aí desse medicamento. Você sabe como esse medicamento funciona? Quais os cuidados você deve ter para que ele tenha efeitos mais duradouros e eficientes? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Meu nome é Gustavo Gameiro, sou professor universitário, especialista em fisiologia e biomecânica, mas o vídeo de hoje é sobre fisiologia e farmacologia, uma mistura de físio e farmaco. Eu gostaria de mostrar para vocês os tipos de medicamentos, quais os seus efeitos e principais cuidados caso você esteja utilizando. Existem três formas de se administrar a semaglutida. Ela pode ser administrada por via oral, que seria o Rybelsus. É uma dose bem maior, já que esse medicamento sofre muita destruição no sistema gastrointestinal, e também você deve ingerir diariamente caso faça esse uso. Os usos mais conhecidos e mais potentes, sem dúvida, são das formas injetáveis, a administração subcutânea. E aí nós temos aqui duas drogas bem conhecidas disponíveis no mercado, o Ozempic, que vem em doses de meio até 1 miligrama, e o Wegovy, que contém exatamente o mesmo princípio ativo. A única diferença é a dose, é uma dose de até 2,4 miligramas. Então é bem mais potente, tanto que o Ozempic normalmente é indicado para diabetes tipo 2, enquanto que o Wegovy é mais indicado para a obesidade. Todas essas drogas já foram testadas em ensaios clínicos randomizados, demonstrando bons efeitos, conforme eu vou demonstrar a seguir. O Ozempic e a Wegovy são administrados semanalmente, uma injeção por semana. A semaglutida é um pequeno peptídeo, conforme vocês veem aqui nessa figura em azul, que se liga nos chamados receptores GLP-1. São receptores de um peptídeo semelhante ao glucagon. Para que você entenda o efeito da droga, eu preciso antes te mostrar para que serve esse peptídeo endógeno, esse peptídeo que normalmente é produzido e liberado pelo nosso próprio corpo. Aqui tem uma figura demonstrando os efeitos anti-inflamatórios desse peptídeo, mas eu vou utilizar essa figura para explicar como ele funciona normalmente no nosso organismo. Ele é liberado por vários estímulos, principalmente a ingestão de glicose ou de gordura, são os próprios nutrientes a partir do intestino que vão fazer as células intestinais do final do intestino delgado e início do intestino grosso liberarem esse peptídeo na circulação. Esse peptídeo tem diversos efeitos. Um dos mais conhecidos é atuar no próprio cérebro, reduzindo o apetite. Por isso que você costuma comer menos quando ingere uma droga semelhante a esse peptídeo. Mas ele tem também ações anti-inflamatórias. Quando ele se liga em seus receptores em linfócitos, em neutrófilos, em macrófagos, você tem então uma resposta anti-inflamatória. Você reduz a inflamação em diversos órgãos, incluindo tecido adiposo, fígado, coração e vasos sanguíneos. É muito importante a ação anti-inflamatória sobre esses órgãos, pois o uso de medicamentos à base desse peptídeo tem demonstrado efeitos muito positivos sobre a saúde do sistema cardiovascular. Mas eu trouxe essa comparação para explicar para vocês que a semaglutida, como por exemplo a molécula do Ozempic, é uma modificação desse peptídeo endógeno, e essas várias modificações que foram feitas nessa molécula proporcionam um efeito muito mais potente, muito mais potente e muito mais duradouro do medicamento. Basicamente, essa substância vai se ligar em proteínas plasmáticas, aumentando muito a sua meia-vida, de forma que as administrações das injeções são semanais. O mais importante é entendermos os efeitos dessa substância. Ela atua principalmente no sistema nervoso central, reduzindo o apetite e aumentando a saciedade.
Então, obviamente, com esses dois efeitos, você ingere muito menos alimentos e é basicamente isso que leva ao emagrecimento. Além disso, ela tem uma importante ação de estimular a secreção de insulina e inibir a secreção de glucagon. Com isso, ela melhora a regulação da glicemia, reduzindo a glicemia ao estimular a secreção de insulina. Ela tem também um efeito no sistema gastrointestinal, reduzindo a motilidade e o esvaziamento gástrico, ou seja, aumenta aquela sensação de estufamento, e isso aí também contribui para uma menor ingestão alimentar. E eu vou destacar também esse efeito anti-inflamatório que eu já citei, não só no tecido adiposo, mas em outros órgãos super importantes, como os vasos sanguíneos, reduzindo a apoptose de endotélio, reduzindo a formação de placas ateroscleróticas. Isso é extremamente positivo para a saúde do nosso coração. Citando os principais benefícios já comprovados, nós temos uma grande perda do peso corporal, uma melhora na glicemia evidenciada, por exemplo, por redução dos níveis de hemoglobina glicada, e uma redução de uma série de marcadores inflamatórios que contribuem para uma melhor saúde cardiovascular. Deixa eu mostrar somente alguns resultados importantes aqui para vocês dos principais estudos. Nós temos aqui uma comparação do Ribells, que é a administração oral, com as duas injeções. Percebam que esses são os efeitos sobre o peso corporal. Percebam que o Wegovy, que tem aquela dose de 2,4, comparado com o Ozempic, que vai de 0,25 a 1, tem um efeito muito mais importante sobre o peso corporal. Por isso que ele é a droga de escolha para a obesidade. Num dos estudos mais controlados e de longo prazo que eu encontrei, observem aqui o efeito da semaglutida 2,4, ou seja, o Wegovy, ao longo de 220 semanas, ou seja, 4 anos de acompanhamento. Aqui em cinza o peso corporal do placebo comparado com o medicamento. Após 12 semanas, ou seja, 3 meses de uso, você já tem uma queda significativa no peso corporal. E o mais interessante desses resultados é que essa queda no peso corporal ela se mantém ao longo de todo o estudo, ou seja, mostrando a sua efetividade no longo prazo. É claro que, como todo medicamento, esse aqui também apresenta efeitos colaterais. E os principais são náuseas, dores abdominais, diarreia ou constipação. Geralmente, esses efeitos colaterais eles ocorrem mais no primeiro mês de uso e principalmente quando você faz a ingestão de muitos alimentos, principalmente açúcar e gordura. Então, a dica é reduzir a ingestão desses alimentos, tomar cuidado para não ingerir muito desses alimentos no primeiro mês de uso do medicamento. E outro efeito colateral muito importante que eu gostaria de destacar é a perda de massa magra, ou seja, a perda de músculo. Muita gente subestima esse efeito colateral. Como a pessoa começa a emagrecer rapidamente, ela deixa, por exemplo, de fazer exercício físico, ainda mais se é uma pessoa que já não gosta muito disso. E aqui você tem um importante efeito colateral, porque você pode ter uma importante perda de massa muscular. Então é altamente recomendado que você não deixe de fazer seus exercícios físicos, sobretudo musculação, e muitas vezes é necessária até mesmo a suplementação proteica. Portanto, é óbvio que o uso desse medicamento requer um adequado acompanhamento médico. Deixa eu voltar para as dicas finais. Você necessita de receita para comprar esse medicamento. Sempre faça o acompanhamento médico, obviamente, e nunca se esqueça que nenhuma droga é milagrosa. Essa droga pode te ajudar a melhorar os teus hábitos alimentares, mas nunca deixe de praticar os exercícios físicos, ter um sono balanceado, enfim, melhorar o seu estilo de vida para que você tenha realmente uma saúde melhor no longo prazo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima dica.